Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar de uma entrevista que o atual senador Tasso Gereissati concedeu ao Povo. Tem pontos importantíssimos ali, ele falou sobre eleições 2022, sobre o seu destino e muito mais. Eu vou trazer aqui algumas reflexões a respeito, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixa like, dislike, comente, compartilhe. Tudo isso fortalece esse nosso trabalho aqui no canal Politizando. Meus amigos, então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir na íntegra, mas o senador Tasso Gereissati, que está no fim do seu mandato, disse que não pretende concorrer a nada nestas eleições, mas ele não deve se afastar de todo da política. Quem deve assumir o seu lugar é Camilo Santana, atual governador lá no estado do Ceará, e que lidera as pesquisas com muita folga, faz um excelente governo. Então eu acredito que Camilo Santana será assim eleito senador da República. E quando questionado sobre as eleições presidenciais, Tasso Gereissati demonstrou estar preocupado com o cenário nacional, entre você ter que escolher aquele que já foi, no caso ele cita lá obviamente o Lula e o PT com os seus problemas, ou o governo que está aí, que segundo ele é o pior governo da história do Brasil. E diz ele que tem uma grande parte da população que não quer o que está aí e nem o que já foi. E ele disse que até abril muita coisa pode acontecer e espera que candidatos que não conseguirem evoluir até lá tenham o desprendimento necessário pelo país, né? Pelo que o país quer, de abrirem mão e formar uma frente de centro-direita e centro-esquerda que fuja dos extremismos. Aí ele foi indagado em relação aos nomes alternativos, né? Ele lembrou, por exemplo, que Moro, né, que começou parecendo que ia despontar, estagnou e as pesquisas indicam uma rejeição muito grande a ele, segundo lá o Tasso Gereissati, corretamente, né? Moro é muito rejeitado, tem um teto de votos aí mais baixo do que, por exemplo, Ciro Gomes e o ex-presidente Lula. Sobre Dória, que é do partido Tasso Gereissati, ele disse que desde que era prefeito, o Dória já se colocava meio que como candidato e não conseguiu deslanchar. E a probabilidade dele deslanchar é pequena. No caso do Dória, a situação é até pior do que a do Moro, porque além dele ter menos votos se as eleições fossem hoje, o Dória tem uma rejeição ainda maior do que a do Moro e também um teto ali na probabilidade de votos ou potencial de votos menor ainda. Então realmente a situação do Dória é complicada. E disse que se não deslanchar é preciso discutir para achar um nome viável de centro. Aí o entrevistador perguntou sobre Ciro Gomes. Aí eu vou colocar aqui para vocês verem um corte específico da fala dele sobre Ciro. Vejam só. É o que aparecer deles melhor colocado. As pessoas às vezes consideram Ciro um homem de esquerda, ou Ciro não é um homem de esquerda, pode ser até de centro-esquerda, mas tem uma posição definida dentro do seu partido, que suas alianças são sempre mais à esquerda, mas é uma alternativa. Agora, também o Ciro, se ele vier a se mostrar o mais viável, que eu acho que é possível, por que não? É uma alternativa. O PSDB poderia apoiar? Eu não digo PSDB. Aqui ficou um pouco baixo, perguntou se o PSDB poderia apoiar Ciro Gomes. Ele fala, não digo PSDB, mas, né? Você viu, nós vivemos umas prévias aí que foi muito discutido, então seria muito leviano eu falar em nome do PSDB. Estou falando minha opinião aqui como membro do PSDB. Bom, então vocês viram que ele não fala em nome do PSDB, mas pessoalmente ele considera Ciro sim uma alternativa. E aqui um ponto importante, não sei se vocês perceberam, é quando ele fala em questão de se tornar viável como esse com maiores chances de derrotar Lula e Bolsonaro. O Ciro hoje ele aparece tecnicamente empatado com Sérgio Moro. A última pesquisa, IPESP, o Moro aparece com 9, o Ciro Gomes com 7, né? A margem de erro 3,2. Então estão tecnicamente empatados. O desafio do Ciro vai ser qual? Tentar, através de várias ações, inclusive a partir do dia 21 agora, nós teremos uma nova mobilização em torno aí já oficialmente, ou digamos assim, um pré-lançamento da sua pré-candidatura, porque nesse momento não pode ter nada ainda oficial, a legislação proíbe isso, então promete-se uma movimentação diferente. O Ciro tem um potencial de votos alto, só perde para o Lula questão de 4 pontinhos, Lula 55, Ciro 51, entre quem diz que vota com certeza e que poderia votar, menor rejeição. Então o Ciro tem alguns ativos que podem, nós não temos como garantir isso, beneficiá-lo a curto, médio e longo prazo. Então
acredito que se até abril o Ciro conseguir se colocar ali como o terceiro colocado, isolado de Moro e não mais empatado tecnicamente, o Ciro pode, também não existe certeza, atrair apoio de partidos ou de políticos, né, que mesmo que de maneira avulsa, isolada do seu partido, declarem apoio a ele por ser o candidato com maiores chances, então, de derrotar Lula e Bolsonaro, e no caso até de tirar Bolsonaro do segundo turno, fazendo aquilo que muitos colocam como um segundo turno sem Bolsonaro seria por si só já uma conquista de todos nós depois de 4 anos trágicos desse governo. E colocando Ciro e Lula no segundo turno, acredito que seria uma oportunidade muito boa para o Brasil comparar então aí, enfim, o que cada um defende e fazer a escolha lá. E cresce cada vez mais a possibilidade, ou pelo menos a especulação, de Sérgio Moro não concorrer à presidência. A última pesquisa IPESP mostra que nesse cenário o Ciro vai para 9. E o Dória, que muita gente acha que cresceria bastante com a eventual saída do Moro, não, o Dória só cresceu 1 enquanto o Ciro cresceu 2. Então o Ciro conseguiria manter uma distância muito boa para o João Dória e assim conseguir esse apoio. E o Ciro não depende da saída do Moro para conseguir chegar nesse terceiro lugar de forma isolada. A gente vai ter que aguardar porque tem muita coisa para acontecer daqui para frente e o cenário pode mudar até lá em relação ao próprio Dória. O Tasso Gereissati disse que o Dória tem dificuldades, mas que também nada é impossível. E no minuto 22 do vídeo completo que eu vou deixar para vocês, o Tasso vai fazer aqui algumas ponderações em relação às divergências que existem entre ele e entre Ciro Gomes e vai trazer aqui também alguns elogios ao pré-candidato do PDT. Vejam vocês. Não tenho nenhum adversário que eu tenha inimizade pessoal ou qualquer outra coisa. No caso específico do Ciro é o contrário, eu tenho uma amizade pessoal, tenho um passado que foi construído junto de uma maneira muito solidária e afetiva. Agora, aqui e ali, nós pensamos diferente sobre política, mas isso nunca levou a um afastamento pessoal. E quando há coincidência na visão política, é com muita alegria que nós possamos marchar juntos em direção àquilo que nós temos afinidade. Nacionalmente hoje, o partido do Ciro tem uma visão da política econômica bastante diferente da minha. Agora eu reconheço muitas qualidades do Ciro, mas a visão econômica do partido dele é muito diferente da minha e é isso que nos separa sem levar nenhuma inimizade, que não seja nenhum obstáculo a que se converse e se dialogue com respeito, cada um com seus argumentos. Então isso aqui é um ponto importante, porque muita gente pensa que o Ciro é esse cara que não conversa com ninguém, que não tem amizade fora, né, daquele seu grupo. Isso é uma mentira. O Ciro tem um bom diálogo com o Tasso Gereissati, que é do PSDB, assim como tem com gente do PSOL, do PCdoB, do DEM, enfim, de vários outros partidos, enfim, mas sempre defendendo ali as suas ideias, mas fazendo um debate respeitoso. Então o Tasso Gereissati falou que outros pontos importantes nessa entrevista, por exemplo, essa questão lá no Ceará, ele alertou, né, a população que Capitão Wagner representa sim uma possibilidade de retrocesso. Capitão Wagner que no passado recebeu sim o apoio do Tasso, ele mesmo diz, mas que de uns tempos para cá o Capitão Wagner se alinhou muito a Bolsonaro e ao bolsonarismo, que o Tasso disse que é um retrocesso na história do Brasil e que sim, as conquistas, né, lá no estado, feitas aí desde a gestão dele, do próprio Tasso, passando por Ciro e vários outros, Cid, Camilo Santana, estão em risco sim caso alguém como o Capitão Wagner seja eleito. O Tasso também defendeu a atuação da CPI da pandemia, em que ele foi membro titular, lembrou que não fosse a CPI, nós teríamos demorado ainda mais para começar a vacinação no Brasil, e ele foi indagado sobre voto em Lula ou Bolsonaro no segundo turno. Vejam o que o Tasso diz porque é importante, abre aspas para ele. Eu já vivi o bastante na política para saber que as coisas mudam muito em um ano. Então é uma resposta muito difícil de dar, porque tem muita água para rolar debaixo da ponte, muita coisa para acontecer. Então eu diria hoje que não seria necessariamente o que vai acontecer. Então espero ver os acontecimentos para agir e tomar nossas posições. Então, meus amigos, é isso. Eu vou deixar aqui o link tanto do corte que ele falou no começo aqui sobre o Ciro, assim como da entrevista na íntegra. Vale a pena. O Tasso é uma pessoa que eu também tenho divergências do ponto de vista econômico, mas eu acho que ele colabora com o debate que tem que ser feito no Brasil. Bom, então é isso, meus amigos. Quem puder, compartilhe. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.